Ministração da Palavra de Deus, direto da fé em Cristo. Mateus 19, o versículo 25, está escrito: os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Pai, nós oramos, Deus, e nós colocamos essa palavra que o Senhor deu ali aos discípulos, de ensino, de entendimento, e às vezes nós oramos tanto, ó Deus, falando que para o Senhor não há causa impossível, é verdade, nós sabemos disso, mas essa palavra, este versículo, se trata de salvação, aonde Jesus falou que o homem não pode se salvar, não é por boa obra, não é por bom comportamento, não é pelo sobrenome, não é pela tradição religiosa, não é pelos os conhecimentos desse mundo, nem pelas filosofias, mas é apenas pelo nosso Deus, através de Jesus Cristo. E assim, Pai, nós queremos aprender quais passos nós precisamos dar ao longo da nossa caminhada, porque a conversão, ela não é de uma vez só, num piscar de olhos, mas num processo, dia após dia. Então, Deus, que o Senhor nos ensina, nos mostra aonde nós estamos na nossa caminhada, e ainda aonde nós precisaremos ir para chegar lá, ó Deus, aonde o Senhor tem para cada um de nós, seja nós que estamos aqui no templo agora, mas aquele também que está em casa e nos ouve através do nosso canal no YouTube a qualquer hora. Por isso nós oramos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. A gente, pelo menos eu, quando eu me converti, há algum tempo atrás, tipo assim, 11 anos, eu achei que aquele dia que eu recebi Jesus foi o dia da conversão. Realmente foi. Naquele dia a religião caiu por terra, os santos, aquela doutrina religiosa, aquilo havia assim passado, e a gente então tomou uma posição de sair de lá, e vir para cá, vamos dizer assim. Mas depois a gente aprendeu que a conversão não se deu naquele dia apenas, ali foi uma das tantas conversões que a gente faz. Quem sai daqui da igreja e vai até a praça principal aqui da nossa cidade, faz mais de uma conversão numa ida só, principalmente quem anda de carro, é fácil, esquerda, direita, às vezes o trânsito está impedido, isso quase não acontece aqui em Manhuaçu no domingo, é mais na segunda, terça, quarta, quinta, principalmente na sexta. Aí a gente tem que fazer mais conversões ainda. Então, a nossa vida, a nossa caminhada cristã é feita de conversões. Vira e mexe, você vai encontrar no Novo Testamento Jesus falando, quando te converter, aí ele estava falando com o discípulo, que na nossa cabeça já era convertido. Então, é um passo, a gente descobre algo hoje, converte, descobre algo amanhã, converte. Mas para que isso aconteça na nossa vida, o Arthur vai nos ajudar aqui, nós vamos passar os slides para quem está aqui, você que está em casa poderá pegar essas informações depois no site. Então há um primeiro passo para Deus agir na nossa vida. Qual é, Arthur? É aquele ali, olha, passa mais um fazendo favor, é aquele ali de reconhecer, reconhecer, mais um, reconhecer. Se nós não reconhecermos, pode ir mais um, isso, para lá, volta mais um agora, volta, isso, aí, reconhecermos. Se nós não reconhecermos a nossa situação atual, jamais Deus vai operar. Deus não opera se a gente não reconhecer. Se a gente chegar para Ele e falar, eu reconheço a minha situação de hoje na minha vida, eu reconheço que eu estou assim, eu reconheço que o Senhor precisa agir, eu reconheço que eu estou, então eu preciso reconhecer, chegar para o Senhor é o primeiro passo. Eu lembro lá de quando eu converti, a hora que fizeram o apelo, eu reconheci, eu não tinha Jesus, era uma verdade, mas depois na caminhada a gente vai reconhecer a nossa situação, que sem Ele nós estamos separados, sem Jesus, sem estar na presença de Deus, nós estamos. Então é o primeiro passo, quando a pessoa vem para a igreja, quando a gente veio, aquele que já veio, está aqui conosco, e na presença de Deus há muitos anos, a gente bem lembra, antes de receber o Senhor, nós estávamos completamente separados, foi o que a gente viu. E aí nós vamos abrir a Bíblia nesses versículos, Provérbios 14, 12, então a pessoa não é salva se ela não reconhecer.
a pessoa não é perdoada se ela não reconhecer e pedir perdão. A Deus não pode agir também se nós não reconhecermos. Às vezes a gente pensa assim, mas Ele sabe, mas nós temos que reconhecer a nossa situação. E aqui em Provérbios 14, no versículo 12, está escrito assim, olha, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Então há caminhos que parecem certos, são parecidos, há portas que parecem ser de Deus e elas não são, tem a cara, tem a mesma cor, tem a mesma fonte de letra, tem, há pessoas também que foram criadas por Deus. Então é isso que está dizendo, tem caminhos que parecem. Então se eu não estou num caminho de Deus, a gente para e reconhece e fala, Senhor, realmente, eu estou num caminho que não é do Senhor, e aí então eu preciso que o Senhor intervenha na minha vida e me tira desse caminho. Aí naquela hora nós vamos ter a oportunidade de converter mais uma área. Mas aquele que chega na presença de Deus, ele precisa também chegar e falar, Senhor, eu estou num caminho completamente errado. Aí a gente vai acertando, à medida que a gente vem para a igreja, que a gente vai aprendendo a Bíblia na nossa caminhada, a gente vai descobrindo coisas. Foi assim com os discípulos, eles não sabiam nada, ou quase nada. Alguns tinham um caráter já bem trabalhado, outros como Pedro, que já era judeu, já tinha conhecimento, os pais já estavam na fé, os seus antepassados, mas ele mentia, ele trapaceava, ele enganava a esposa, tanta coisa. Ele foi aprendendo que Deus tinha um caminho melhor, um caminho diferente, e aí ele foi se convertendo ao longo do processo. Foi até Jesus falou com ele, Pedro, quando te converter, então apacenta, cuida das minhas ovelhas. Então eu tenho que pedir ao Senhor todo dia, se eu estou no caminho certo, não estou, então eu vou buscar o caminho certo, e a cada dia é Ele que vai nos ajudar a viver esse caminho. Provérbios 16, 25, que está aí também bem próximo, há praticamente a mesma escrita dizendo, há caminho que parecem direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Então, quando nós temos já o Espírito Santo, nós vamos apresentando a nossa vida. Eu tenho aprendido a fazer isso. Às vezes a gente quer uma coisa, quer outra, quer e logo pede. Não tem assim problema nenhum também. Pedir ao Pai aquilo que a gente quer, sabendo que Ele pode dar, pode não dar. Mas em algumas coisas eu tenho aprendido a apresentar. Falar, Senhor, eu tenho isso aqui para fazer. Eu apresento isso diante do Senhor. Não vou pedir nada, eu vou apresentar, eu estou entregando. Faça como tu queres. E aí a gente vê que às vezes Deus faz, e às vezes Deus não faz, às vezes Deus dá, e às vezes Deus permite que a gente, entre aspas, venha a perder. Então, nós diante dos nossos caminhos, da nossa vida, das encruzilhadas, das decisões, isso aqui é para todo sempre, não é para o dia que a gente apenas converte. Por isso, que Deus assim me deu essa direção de trazer esses estudos, porque a gente vai passando um pente fino de novo. Então a primeira coisa eu tenho que reconhecer como está ali. E ali Romanos 3, 23, por quê? Porque se eu andar num caminho de morte, vai dar morte. Então, se a gente está próximo de um caminho de morte, Deus vai me contar se eu orar? Vai. E aí nós vamos reconhecer, e nós vamos sair fora, porque olha, Romanos 3, 23, fala no que vai dar. Fala assim, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, se todos pecaram, se todos estavam separados, eu também estava, Por quê? Porque eu já tenho Cristo, E em nome de Jesus, todos que estão aqui, se tem Cristo, não está separado mais, está junto. Mas então todos os homens, todas as mulheres, todas as pessoas, passou a estar nesse caminho. Qual? No caminho de morte. Mas quando a gente recebe, reconhece, Deus, eu preciso do Senhor, aí é que Jesus passa a ser o nosso Salvador. Tem exemplos, e os irmãos, claro, que conhecem exemplos assim, de pessoas que nasceram na igreja já, porque os pais já eram firmes na fé. Mas chega um dia na vida em que essa pessoa também tem um encontro com o Senhor Jesus e fala com Ele, eu reconheço a minha situação e eu preciso do Senhor.
E isso acontece, ele vem e a gente sente a presença dele, e a partir dali a gente começa a mudar assim a nossa conduta. E para quê? Para que haja um caminho de vida. Então, em tudo na nossa vida nós temos que reconhecer. Sem reconhecer, são verbos, né? Reconhecer é um verbo, verbo é ação. Então, Senhor, eu reconheço que eu estou errado, eu reconheço que eu errei, eu reconheço que eu preciso do Senhor. Por que muita gente é cristão e alguns não vão ser salvos? É cristão e está em outra religião, vamos pensar assim. É porque não reconhece. Tem que reconhecer o sacrifício na cruz, reconhecer a situação de pecado, chamar o Deus Salvador, senão ele não salva. Aí a gente vai no velório da pessoa, fica com dó de todo mundo, a gente fala, ele foi salvo, era uma pessoa boa, frequentava a igreja, o cara está com a vida toda errada, a gente tem a coragem de falar que a pessoa foi salva. Na verdade, quem sabe assim é o Senhor, né? Mas os frutos, assim, costumam mostrar já alguma coisa durante a caminhada. Não é? A pessoa, ela reconhece, ela muda, né? Quem reconhece muda, pede ajuda assim para mudar. Então, o primeiro passo é esse, reconhecer. Não é uma vida automática. O segundo passo está ali, né? Que é o arrepender. Não adianta eu reconhecer a minha situação se eu não me arrependo. E arrepender não quer dizer que eu vou chorar. Às vezes, né, num momento de oração, de quebrantamento, a pessoa está arrependida, ela vai orar ao Senhor e depende, eu conheço pessoas que choram, né? E ali arrepende e ora ali naquele momento, emociona, chora e arrependido ora. Mas se não chorar e arrepender, glória a Deus também, porque o arrependimento é mudança. Não é? Se eu estou arrependido, eu vou caminhar para um outro lado. E se tiver difícil, eu vou chamar ajuda para caminhar junto. Como é bom andar junto. Diga-se de passagem, os casados que são casados mesmo, né? Porque tem casados que é só casado no papel, não conversa, não dialoga, não cuida um do outro, não fala, a coisa vai andando, passa não sei quantos anos, descobre, não era casal nada. Mas por quê? Porque um vai ajudar o outro, um vai parar o outro, um vai fazer o outro refletir, eu que o diga, né? E ali vai refletindo, a gente vai refletindo, acaba que muda, né? 15 anos, acaba que muda. Então, o arrependimento dos nossos pecados, mas eu fiz, é claro que Deus sabe que eu não queria ter feito, mas eu tenho que chegar para Ele e falar, Senhor, eu errei hoje. Senhor, hoje eu xinguei, Senhor. Me perdoa, misericórdia, tira isso dos meus lábios. Senhor, hoje eu menti, eu menti, não acredito, eu menti. Então, a gente chega para o Senhor e fala, eu me arrependo de ter mentido, me ensina a falar sem mentir, me ensina a reconhecer meus erros, me ensina, eu quero decidir, né? Estou fazendo um jejum que chama oração, jejum e decisão, porque não adianta orar, não adianta jejuar se a gente não tiver decidido, nós vamos perder tempo. Então nós temos que decidir por uma mudança, decidir, querer de fato. Tem gente, por exemplo, que para de fumar sem orar, porque ele decidiu tanto que ele para, e tem testemunhos assim, mas é tão melhor, né, quando a gente para orando, que a gente dá glória para Deus, mas a decisão é muito importante. Não, eu decido, eu estou decidido, Senhor me ajuda, Senhor me abençoa, Senhor me fortalece, Senhor, e ali nós vamos ali batalhando, orando, até a gente conseguir. Então, o arrependimento depois de reconhecer, lá em Atos 17, 30, fala algo com relação ao tempo que a gente não conhecia. Quer ver? Atos 17, 30. Atos 17, 30. Porque às vezes a gente acha, eu vou levando. Não, eu tenho que parar com Deus e dialogar, fazer uma oração, falar abertamente, falar, Senhor, a minha situação é essa. Por isso que é legal o discipulado, é legal, né, o pastoreio, é legal o diálogo, que a gente vai treinando a dialogar com o Senhor, né, é isso que Ele quer, dialogar com Ele. E aqui em Atos 17, 30, fala assim, olha, mas Deus, não tendo em conta, ou não levando em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar, que venham se arrepender, venham mudar, né, os seus comportamentos. Porque se a gente não muda, então é prova que a gente não se arrependeu, está no caminho errado, está no caminho de morte. E Deus falou assim, aquele tempo que a gente não conhecia a palavra, né? Ignorante é isso, é não conhecer a palavra. Ignorante não é a pessoa sem educação, que xinga, uma pessoa bruta, não. Ignorância aqui está falando aquele que não conhecia. Então aquele tempo que a gente não sabia que aquilo era pecado, era um tempo.
Mas agora que a gente vai descobrindo todo dia o que é certo e o que é errado, aí eu tenho que pensar, ninguém está me vendo, eu estou só agora. Não, o Senhor está aqui comigo, Ele está me vendo, Ele sabe aonde eu acesso, aonde eu falo, Ele sabe, né, como que está a minha vida no particular. Então, Senhor, eu me arrependo, me ajuda. Mas melhorar sozinho, mudar sozinho é difícil aí. Nós vamos dar trabalho no sentido, bom da palavra para os meus pastores, porque se não dá trabalho, eles não vão trabalhar, e se não vão trabalhar, para que existem eles, né? A gente tem que pensar assim. Então, a gente tem que colocá-los para trabalhar no sentido de apoio, né, de ajuda, no sentido de orar junto, de vamos junto, vai dar certo, vamos conseguir, e assim Deus vai trazendo esse tempo. Então ele disse, olha, mas que se arrependam, no 31, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Ele falou assim, olha, Lucas, que escreveu aqui o livro de Atos, né, e relatou, muito bem relatado aqui, diz, Deus perdoa o tempo da ignorância, Deus dá uma chance para todo mundo, mas vai ter um dia em que Ele vai julgar a todos, por meio de Jesus Cristo, claro, quem Ele ressuscitou para isso. E o bacana é que eu li hoje, em Mateus, quando Pedro vira e faz uma pergunta, daquelas perguntas que ele fazia sem noção, né? Jesus tinha paciência, ele fazia perguntas sem noção, e Jesus respondia com muita noção. Então ele perguntou assim, Jesus, nós deixamos tudo para seguir o Senhor, o que nós vamos receber? Aí Jesus fala para ele, olha, quando o Filho do Homem estiver sentado no trono, vocês, discípulos, assentarão também, e junto comigo nós iremos julgar. Então eu tenho que ver de que lado que eu vou estar, porque ou eu vou ser julgado, ou eu vou estar junto com Ele para julgar lá no final, lá depois do arrebatamento, lá. Ele falou assim, esse é o prêmio. Aí Jesus falou assim, olha, com ele, olha Pedro, glória a Deus por aquele que deixou a casa, deixou o pai, deixou a mãe, deixou os bens, deixou tudo para me seguir. Então, às vezes, nós somos convidados na nossa caminhada a deixar algumas coisas para trás. Não estou falando de fugir, sair de casa, não estou falando disso. Estou dizendo de renunciar quando qualquer coisa ou qualquer pessoa coloca entre nós e o Senhor Jesus. Olha, agora eu sou seu marido, eu sou sua esposa, eu sou seu pai, sou sua mãe, sou seu filho, mas eu não quero saber de Jesus na sua vida. É a essa pessoa, Jesus fala assim, deixa, eu vim para separar, porque eu quero. Se a pessoa lá não quer você comigo, eu quero você comigo. Então você vai tomar uma decisão. E assim o Senhor, Ele nos chama, né? Para o quê? Para arrepender. Lá em Marcos 1:14, olha só. Marcos 1:14. Nessa série ainda vamos falar de muitos assuntos ainda que às vezes já faz parte do nosso dia. Às vezes nós sabemos de cor e salteado, mas é tão bom porque a gente vai revendo, né? Tem muita coisa que a gente tem que rever para a gente poder ser lembrado outra vez. Marcos, no capítulo 1, o versículo 14, e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. A gente às vezes escuta Eliano falar assim, com relação a muitos lá fora que creem em qualquer coisa, né, mas não crê na Bíblia. Crê que veio do macaco, crê que tudo explodiu, né, no famoso Big Bang, crê em tantas maluquices, mas não crê no evangelho. Então Jesus falou assim, olha, nós temos que crer. Essa palavra não está aqui tipo num livro qualquer, ela se cumpre como já se cumpriu, né? Muita coisa e outras vão se cumprir, então nós temos que crer no que é promessa e crer também no que Jesus vai fazer, daquilo que Ele vai julgar, daquilo que vai ser sentenciado, ou seja, eu tenho que crer. Ele falou assim, olha, arrependei-vos, crede, é verdade, está acontecendo, eu estou aqui, Isaías falou que eu viria, eu já estou aqui, e daí a um tempo eu vou voltar, ou seja, está acontecendo, é verdade. É tão triste, né, quando a gente vê alguém que decide assim não crer, abandonar a fé. A gente ora, fica triste, nós temos que seguir nossa vida, e a gente ora e continua orando,
para que a pessoa se arrependa. Mas aqueles também que a gente conhece, né? E a gente sabe, ontem eu falei com um colega meu pelo WhatsApp, e é triste, porque enquanto estávamos em Roma, nós íamos a Roma junto, éramos romanos, né? Mas depois que eu decidi por Jerusalém, porque a palavra de Deus nunca veio de Roma, sempre de Jerusalém, está a Bíblia para provar, ele ficou em Roma e está lá, e ainda vira para mim um dia na vida e fala que para mim fez bem, tipo assim, ele não precisa. Então, para ele está legal lá na religião, mas eu gostaria tanto que ele tivesse convertido ao Senhor Jesus, e que Deus possa, né, converter, fazer a obra na vida dos nossos familiares, amigos, enfim, mas nós temos uma posição para seguir, independente disso, né? A minha amizade foi abalada, quando ele descobriu que eu ia largar tudo, e ele foi no meu batismo ainda, para ver se eu ia firme mesmo, e eu fui firme, e batizei, e estou aqui para a glória de Deus. Nunca mais a nossa amizade foi a mesma, mas o Senhor Jesus está preocupado em que eu venha a honrá-lo, a decidir por ele, e às vezes isso confronta as pessoas que são mais próximas. Ele era uma pessoa muito próxima, não ficamos brigados, tanto é que eu conversei com ele ontem, mas nunca mais foi a mesma coisa. Nós não conseguimos mais sair juntos porque os assuntos não são os mesmos. Ele não quer falar de Jesus, ele não quer falar. Eu não quero falar de cerveja, de músicas que eu ouvia antigamente, eu não tenho prazer mais. E ele não tem prazer em ficar me ouvindo das coisas de Deus, então é só oi, e aí, tudo bem, como é que vai seu pai, sua mãe, que legal, e papapá, acabou, pronto, acabou o assunto, não tem mais assunto. Se ele quiser falar de Bíblia, eu tenho muita coisa para falar, sem falar mal da religião dele, mas ele não quer. Então eu segui a minha vida, segui a minha caminhada, segui a minha história, e glória a Deus por isso, e ainda gostamos muito um do outro, mas ele lá e eu cá. Já trouxe ele aqui, e ele conheceu todo o prédio, ficou encantado, mas não quer aquilo que eu escolhi para a minha vida, porque é uma decisão, né? É uma decisão, né? No início, como que eu gostaria que ele e outros tivessem acompanhado, mas não posso fazer essa escolha por eles. Então, a caminhada com o Senhor Jesus, ela é bem essa, né? Onde a gente quer relacionar com todos e até relaciona, mas em determinado momento, eu tenho que crer no Evangelho, e isso é uma escolha, e essa escolha, ela impacta quem está ao nosso lado, e a gente tem que ficar firme, né? Firme, confiar no Senhor, porque quando é Ele que chama, Ele que sustenta também, né? Ele sustenta também, é para a glória de Deus, o nosso Pai. Lá em Isaías 55, no versículo 7, Isaías 55, no versículo 7, então eu acabei dando um testemunho aqui, né? Não estava assim programado, mas acabei dando um testemunho, é assim mesmo, né? Deus está no controle de todas as coisas, a pessoa acha lindo o que a gente faz e não quer viver o que a gente vive, mas a luta não é contra a pessoa, né? Nós sabemos que é espiritual, e a gente tem que continuar orando. Isaías 55, versículo 7, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Qual é o plano de Deus para aquele que vive a impiedade? É que ele se converta. É por isso que as intercessoras oraram aqui ontem no culto de oração da intercessão feminina. É por isso que a igreja ora pelo vizinho, pelo parente, né? É por isso que a gente numa visita ora. É por isso que nós estamos orando, apresentando tantas pessoas aqui à tarde e nas visitas. Por quê? Porque o plano de Deus é esse, mas Deus deixou a pessoa escolher. E não adianta a pessoa decidir pela religião evangélica, vai ser mais um religioso. Ela tem que optar por Jesus, e aí vai estar aqui, ou vai estar em outra denominação. Mas o que o Senhor quer? Ele quer que o ímpio, aquele que vive na impiedade, pratica atos de impiedade, pratica a injustiça, está no caminho errado, vamos falar assim, ele quer que a pessoa se converta. E aí está escrito que Deus, ele é rico em perdoar. Então logo, a pessoa mais desgraçada possível, quando ela chega na presença de Deus, sabe aqueles que, até a gente que já tem
Jesus, a gente gostaria que a pessoa passasse longe da gente, aquele que a gente não quer, então está errado. A gente tem que querer que a pessoa se converta, porque Deus quer que a pessoa se converta. Amém? Eu vivi uma situação muito difícil com um familiar meu. Minha mãe está ouvindo aqui essa reunião, ela vai se lembrar disso que eu estou falando aqui. Ela está lá de São Pedro, né, na quarentena, mas está lá com meu pai, glória a Deus, e assim está ouvindo. Então eu vivi uma situação muito difícil com um familiar meu, há muitos anos atrás, eu não era nem convertido, e assim a pessoa já estava na igreja. E no meio da situação problema, da situação difícil, a pessoa que me ajudou foi o pastor desse familiar meu, que eu e Eliane fomos procurar, né, esse pastor, e nós falamos assim: olha, pastor, tem umas ovelhas da igreja do Senhor, está me trazendo muita dificuldade, e nós estamos com muito problema. Olha para você ver, o ímpio procura o pastor da ovelha para dizer que está tendo problema com a ovelha, né? E assim nós chegamos lá, e ali naquele momento, ele, usado por Deus, orou com a gente, porque a gente amava a pessoa e estava tendo problema com ela, enfim, naquilo ele nos acompanhou, e a gente converteu naquele negócio e fomos parar na mesma igreja deles, né? E glória a Deus, e houve perdão, houve reconciliação, houve o ajustar das coisas, né, Eliane? E foi bênção, e glória a Deus por isso, e aleluia. E esse familiar, não acredito que não está ouvindo, mas se tiver também, sabe, ficou tudo bem, perdoado, convivido, enfim, depois nos ajudou muito em outros momentos da nossa vida. O que eu quero dizer, gente, que Deus está no controle de todas as coisas, Ele está no controle de todas as coisas, né? Mas que as pessoas não me venham procurar por assim, esses motivos, né? Em nome de Jesus, venham procurar, falando assim: tem ovelha aí na igreja que dá muita felicidade para o Senhor, e é por isso que eu vim para cá também, né? Mas Deus, Ele faz do jeito dele, não do nosso. Então o plano de Deus é essa, a conversão, né? Outro dia a pessoa falou: mas se Deus quiser, a pessoa vai converter. Deus quer. Quem não quer é o Espírito que está por trás da pessoa. Deus quer. Orar para a conversão de alguém é orar com fé. Eu oro por uma pessoa, desde quando eu converti, eu tive um sonho com a pessoa convertida. Eu oro por ela desde então. Oramos aqui no Projeto à Tarde, a intercessão também ora por essa pessoa, a pessoa curte todas as postagens. Gente, não tem como essa pessoa escapar, em nome de Jesus, ela vai se render, amém? Então quem está orando aí para a pessoa se converter, ore mesmo, né? Ore com toda a fé, tá? Que o plano de Deus é esse, né? E se nós tivermos na nossa caminhada áreas para nos converter, então eu estou tendo ainda fatias da impiedade na minha vida. Aí eu tenho que falar: Deus me transforma, Deus me muda, Deus, eu quero viver a minha vida para a glória e louvor do nome do Senhor. Então o arrependimento, a fé cristã, ela não caminha sem reconhecimento e arrependimento. São coisas que voltam toda hora, não é que nós vamos voltar à prática antiga, não. Mas Deus vai nos mostrando situações, eu tenho que reconhecer, eu tenho que arrepender quando Ele me mostra. Não é uma vida assim automática. E por isso é que a gente relaciona uns com os outros, porque aí é a chance de Deus nos mostrar como que a gente está nos relacionamentos, igreja, em casa, trabalho, sozinho. E aí a gente vai tendo essa vida assim com o Senhor. Depois então que eu reconheço, que eu arrependo, eu tenho que fazer uma coisa. O que eu tenho que fazer? Confessar, falar, colocar para fora. Aí nós vamos ver aqui, em alguns versículos, que às vezes nós vamos ter um bate-papo com Deus, assim, claro, em nome de Jesus, e falar: Senhor, eu errei, Senhor, eu pequei naquela área. Eu tenho que falar a área. Deus me perdoa por todos os meus pecados. É claro que Ele não vai perdoar, é porque eu não me arrependi, eu nem sei por que eu estou pedindo perdão. Então eu tenho que fazer, né, do jeito certo, mostrando que eu estou arrependido. A coisa está no coração. Eu vou cumprir esse espaço, vai dar tudo certo. Protocolo com Jesus não funciona, né? Então a gente vai falar: Senhor, me perdoa, Senhor. Então é o ato de quê? De colocar para fora, pedindo perdão ao Senhor. Às vezes temos que pedir perdão até às pessoas que estão à nossa volta quando a gente erra, claro, né? Se Deus der essa direção. Então vamos ver aqui esses versículos, Provérbios 28, 13. Provérbios 28,
13. Está até aqui já a minha Bíblia, a sua talvez esteja também, a minha já estava. Glória a Deus, olha, porque eu demoro mais para encontrar, ela passou sozinha aqui dessa vez, até que enfim funcionou. Ela foi sozinha. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Está escrito aí na primeira parte. O que encobre, que deixa debaixo do tapete, vai fazendo a faxina lá e fala assim, eu vou esconder debaixo do tapete isso aqui, quarta-feira que vem eu continuo. Não pode fazer isso. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. A pessoa faz campanha, usa óleo ungido, usa suco de uva, usa vinagre, usa alho, usa tesoura da fé, usa, sei lá, esse tanto de trem, e não dá certo. Por quê? Porque está encobrindo os seus pecados. O segredo para prosperar está aqui também no próprio versículo 13, fala, mas o que as confessa, confessa a transgressão, confessa o erro, com arrependimento, e deixa, alcançará a misericórdia, vai dar certo. Então Deus está falando assim, eu não posso andar no piloto automático. Se eu errei, eu tenho que falar, Deus, eu errei aqui, Senhor. Porque senão o inimigo fica com a chave na mão para desgraçar a nossa vida. Ele fica com a chave na mão para aquilo que ia dar certo, ele fala com Deus assim, eu tenho brecha aqui, eu vou entrar aqui, e eu tenho a chave e a pessoa está errada. Mas aquele que confessa, pede perdão, coloca. Quando a gente vai lá em Tiago 5, essa é uma situação, qual? Quando você vai e fala para o Senhor, acerca daquilo que você fez. Tem situações que, todas elas, nós vamos falar com o Senhor. Mas tem situações, Tiago 5, no versículo 16, Tiago 5, versículo 16, que também tem essa palavra confessar. Tem coisas que a gente ora, pede perdão, mas não destrava, Deus perdoa o ato. Por exemplo, se eu faço uma aliança com o Senhor e quebro, eu tenho que pedir perdão. Se eu cometo erro, eu tenho que pedir perdão. Às vezes, nesse tempo entre quebrar a aliança, entre fazer errado, pedir perdão e Deus perdoar, eu já fiz outras coisas erradas. Ficam algumas consequências. E aquilo não sai. Não sai. Como se a gente tivesse mexido numa tinta, numa situação que você lavou, está limpo. Você pode comer, você pode pôr a mão assim lá no arroz, mas sua mão ainda está manchada com aquela tinta. A impressora que eu uso lá, Epson, a tinta dela é assim, fica tempos na mão. A mão está limpa e a tinta está agarrada lá. Aí eu vou precisar disso que está agarrado, eu vou ter que encaixar dentro da palavra de Deus aqui em Tiago 5,16. Fala assim, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sereis. A oração, para que sereis curados. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Muita gente cita esse último trecho aqui isolado. A oração do justo, é verdade, mas está colado junto com esse ato. Agora é claro, gente, que nós não vamos para o Facebook e vou confessar geral, vai dar ruim, fofoca. Eu não vou para pessoas que não têm compromisso comigo contar uma coisa, não vou fazer isso, porque vai dar errado, vai pipocar problema, não vai melhorar, não vai. Mas com as pessoas certas, as pessoas que oram, que estão lutando, uma pessoa de confiança, principalmente a liderança, às vezes, é essa pessoa de confiança, eu vou falar, olha, eu errei nessa área aqui, estou vivendo esse monte de problema, mas eu estou arrependido, já pedi perdão, me ajuda nisso aqui. Aí o que vai acontecer? Eu estou arrependido, já pedi perdão, mas a coisa não está prosperando, então está errado, eu quero prosperar, chegar no céu. Então vamos orar em nome de Jesus. Aconteceu isso comigo lá em Belo Horizonte. Eu fui no encontro lá, e ali com uma pessoa desconhecida, e foi ministrado lá assim, agora é a hora de você confessar um negócio que você nunca falou para ninguém. Assim, agora que eu estou arrasado. E ali fui, e tinha lá a pessoa lá do meu lado, lá um cara do meu lado, e ele confessou algo, eu confessei, nós oramos ali. Glória a Deus, funcionou, passou, fui liberto. E tantas vezes, com a Eliane, que é quem está colada comigo assim, eu já falo, Eliane, eu vivi isso, está agarrado, minha vida está agarrada. Aí a gente fica vermelho, corado, branco, mas é a palavra de Deus que está dizendo. E ali a Eliane orou comigo, e ali, graças a Deus, superei coisas que estavam agarradas na minha vida inteira de crente.
Então, por quê? Porque é a palavra. Agora, não podemos sair por aí praticando isso aqui, que vai dar uma maior confusão. Então, aí é a direção de Deus, a hora de Deus, mas é a palavra. Então, reconhecer, arrepender e confessar. 1 João 1, 8. 1 João. Então, você entende? Às vezes você está trabalhando com outras pessoas, você vai ver vidas agarradas, você sabe como é que resolve, e vai depender da pessoa resolver, mas você sabe como é que resolve. Resolve pela palavra. Praticar a palavra resolve. Resolve praticar a palavra. Não é por isso que muita gente quer que a gente vai lá pregar na empresa. É claro, nós vamos lá falar a palavra. Né? E se ele pegar e praticar naquela área que ele praticar, vai dar certo. Mas o importante mesmo é a pessoa ser salva, né? Ela pegar o caminho certo. 1 João 1, 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, se eu vivo uma vida automática, não vai dar certo. Mas se eu paro, ou sou parado por Deus e aproveito a oportunidade, falo assim, é Senhor naquele dia, é Senhor naquela noite, é Senhor naquela tarde, naquele tempo, naquele ano, hoje, mas eu estou arrependido. Mas aí eu começo a caminhar e aí não consigo, preciso de ajuda então. Porque se eu já entendi que eu estou errado, eu não estou conseguindo, não é para a gente desistir, é para a gente nos fortalecer de alguma forma, para a gente não cair mais, que é isso que Deus quer. Deus quer uma igreja forte, uma igreja sem pecado, é isso que Deus está querendo. Então, é isso que nós temos que fazer na nossa vida, na nossa caminhada. Às vezes a pessoa vem para a igreja, batiza, pega, passa até por todos os estudos possíveis, mas ela não leva a sério, então depois desanda. Mas quando ela tem a oportunidade de andar do jeito certo, com o entendimento aberto, vai dar certo em nome de Jesus. Então eu tenho que reconhecer, arrepender, confessar, e depois aqui, numa sequência, vai aparecer ali que nós temos que crer. Reconhecer, arrepender, confessar e crer. Crer na morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, recebendo em nosso coração, entregando-lhe a nossa vida para que Ele seja o único Senhor e Salvador. Então isso às vezes é muito confundido com o pronome de tratamento, chamando Jesus por educação de Senhor. Senhor, Senhor, Senhor. Não é isso. Você falou que muitos vão falar Senhor, Senhor, e vai falar, nem conheço. Mas isso é quando a gente fala, Senhor, eu já entendi a questão, eu já entendi o plano de salvação, e o plano de salvação faz parte o reconhecer, o arrepender, o confessar, mas também faz parte o Senhor ser o meu Senhor. Então acabou o meu querer. Aí é que está, acabou o meu querer. E na loucura, né, por batizar as pessoas rápido demais, a pessoa batiza sem saber a verdade, ou entender às vezes a verdade. Mas também acontece entender depois não querer viver. O inimigo dá uma rasteira. Mas acontece também da pessoa passar e depois ela vai buscando a Deus, aquilo vai firmando cada vez mais. Por isso que é importante ler, congregar, buscar a Deus. Então eu tenho que tomar Jesus como meu Senhor. Se Ele é meu Senhor, amanhã eu não quero mais ir no culto, vou ficar em casa. Mas Ele é meu Senhor. Senhor, o Senhor quer que eu fique no culto? O Senhor quer que eu fique em casa? O Senhor quer que eu vou no culto? Aí escuta a Deus e Ele vai falar. O que Ele falar, faz. Então Ele é Senhor. Não é verdade? É assim. A gente, eu quero comprar, eu quero vender, eu quero ir, quero voltar. Eu posso? Aí espera Ele responder. Mas eu não posso, não tem jeito, eu vou dar um jeito. Então Ele não é Senhor. Se Ele não é Senhor, então Ele tem que ser Senhor. Não é difícil, né? Mas a vida é de renúncia e dependência do Senhor. Lá em Apocalipse 3:20, fala o que Ele está querendo. Né? Olha, Apocalipse 3, no versículo 20. Às vezes nós deixamos ele do lado de fora, né? A gente pensa assim, meu Deus, o ímpio, aquele que não conhece a Deus, das religiões para lá, não tem Jesus. Pelo comportamento dele não tem mesmo. Mas aqui em Apocalipse, no capítulo 3, relata uma igreja do Senhor Jesus, na qual o Senhor Jesus estava de fora. A igreja só tinha crente lá dentro, só crente, tinha ninguém de Roma, não tinha ninguém budista, era só crente. Aí Jesus estava do lado de fora, tanto é verdade que ele falou, eis que estou à porta e bato, gente. Estava acontecendo o culto, a pregação, o louvor, as ofertas,
e ele do lado de fora. Aí ele falou assim: gente, eu estou aqui do lado de fora. Vocês ainda estão na pandemia, porque vocês ainda fecharam a porta, estão de máscara pelo menos, porque eu estou aqui do lado de fora, né? Abre, eu quero entrar. Então Jesus estava do lado de fora, e às vezes nós somos essa igreja, nós deixamos Jesus do lado de fora da nossa vida, e vamos agindo, mas quando eu pego Ele como Senhor e Salvador, Ele nunca pode ficar fora. Aí Ele falou assim: eu estou à porta e bato, se alguém abrir, eu vou entrar, eu vou cear, eu vou gastar tempo, eu vou relacionar, eu vou ensinar, deixa eu ensinar vocês. E essa igreja aqui, ela tinha assim muito dinheiro, tinha muitos bens, pouca dependência de Deus, e foi deixando Deus, né, Jesus do lado de fora da sua vida, né? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que crer no Senhor Jesus. Eu vou pular ali para Romanos 10, olha só, Romanos 10, tem os outros versículos aqui, depois quem está me ouvindo ou quem está aqui, se quiser pode pegar o estudo lá, nós vamos colocar, Romanos no capítulo 10. Então a fé cristã ela é até simples, eu preciso querer entender. Por exemplo, semana passada tínhamos um número expressivo aqui de pessoas, mas eu sei que um culto de estudo bíblico não atrai pessoas. As pessoas querem culto de milagre, mas o milagre vai acontecer quando eu conheço a Deus. Não adianta Jesus curar, salvar, aliás, salvar adianta, curar, libertar, se Ele não salvar. E Ele pode libertar e não salvar, Ele pode curar e não salvar, Ele pode fazer tantas coisas e não salvar, porque salvar não depende dEle, Ele já fez lá na cruz do Calvário. Salvar depende de nós o quê? De nós tomar Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida. Então, Romanos 10, no versículo 9, a saber se, com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, pronto, será salvo. Depois é andar, né, nesse caminho aqui, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa ali para a salvação. Então eu tenho que crer. Aquele que crê, que entra dentro do avião, crê. Não é aquele que sabe que existe. Muita gente sabe que Jesus existe, mas não crê. Por quê? Porque não confia nele. Eu confio nos meus planos, nos meus projetos, eu quero fazer assim. Não, nós temos que confiar nele. Se o plano for dele, vai dar certo, não é? Em nome de Jesus. Então nós precisamos crer. Depois de confessar, crer. E aquela pessoa que crê, aí vem o próximo passo. Às vezes nós já passamos por isso tudo. O próximo passo aqui, olha, então essa pessoa ela é batizada. É por isso que na fé cristã, a fé que veio de João Batista e que veio dos profetas, que veio lá de Abraão, né, dos primeiros ensinos de Gênesis, não batiza quando nasce. Por que não batiza quando nasce? Como que uma criança vai passar por esse processo todo? É impossível. A igreja evangélica que batiza depois, não é a igreja evangélica, é a Bíblia. Ela nos ensina que depois daquilo tudo é que eu vou ser batizado, porque aí vai ser uma demonstração de que nasceu de novo. É só por isso, para demonstrar para os amigos, igual no meu caso, foram os meus amigos todos da época, foram lá e viu, o Rodrigo ficou doido, ele batizou quando nasceu, fez crisma para casar. Eu fiz crisma só para casar. Eu confesso, eu fiz. Por quê? Porque me exigiram, falou que se eu não casar, se eu não fizesse a tal da crisma, o padre não ia fazer o casamento. Mas resolve isso logo, ué. Aí eu não tinha tempo, tinha uma senhora no bairro onde eu morava, ela topou fazer só comigo, parecia um discipulado, né? Legal demais, Deus, não sei se ela está viva ainda. E ali, eu fiz, a hora que terminou, ela atestou lá para o padre que eu tinha feito, pronto. Eliane, estou pronto, resolvido para casar. Aí fiz o negócio, protocolo, né? Enfim, vamos voltar para cá. Então, é isso. Batizar, está ali a palavra de Deus, né? Então o batismo é o que? É um símbolo que aconteceu algo, mas não acabou, né? A vida começa lá mesmo, quando a gente toma aquela decisão, vamos dar sequência. E esses textos que está proposto para a gente ler, fala isso, olha, Marcos, capítulo 16, no versículo que nós iremos abrir aqui, que é o 15, né? Então a palavra de Deus traz para a gente qual é a trilha, a caminhada. Marcos 16, no versículo 15, tão bom, né? Que quem já batizou, passou por isso tudo aqui,
está relembrando ali a sua caminhada. Marcos 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Primeiro a gente recebe o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Mas eu também não posso pensar, batizei e resolvi tudo. Não, porque o batismo não salva. O batismo é a decisão que a gente toma de seguir Jesus e demonstrar a nossa fé de forma pública, justamente porque nasceu outra vez. Então, nós que somos batizados nas águas por arrependimento, a vida segue de transformação. Aquela pessoa que até já conhece o Evangelho, não toma a decisão de batizar e pode batizar, está pecando, porque ela não se posiciona. E o que Deus tem para nós? Uma vida de posicionamento. A pessoa também que já entrou na fé, né, ela tem que entender que ela vai viver agora no reino de Deus. Não tem como eu me aliançar com quem não tem a mesma fé. Como é que eu vou ter uma aliança com quem não tem a mesma fé? Aí eu vou ser sócio da uma empresa. Não tem como. Porque se a gente analisar a Bíblia, não vai ver Deus falando isso, vai ver ao contrário. Sobre isso ainda falaremos. Por quê? Porque agora eu tenho uma fé. O batismo é um ritual de entrada. Quando a pessoa está na maçonaria, ela também é batizada. Não é nas águas. Tem um ritual lá, mas é o batismo. Quem já viu que Procurando Nemo, ele é batizado lá no aquário, olha, na água é batizado, para entrar num determinado grupo, ele é batizado, lembra? Né? Vocês lembram? Aí o pessoal fala que ele tinha que ser batizado para ele entrar ali. Então o batismo é realmente a porta de entrada, depois ali, tantas coisas acontecem. João Batista batizou uma galera, e depois eles começaram a andar com ele, sendo discípulo de João, e alguns foram discípulos de Jesus. E ali nessa vida, a gente vai aprendendo, isso eu faria, não faço mais. Isso eu faria, não faço. Isso eu estou fazendo, vou deixar de fazer. Então, é ser batizado. E depois que nós vamos apenas passar aqui, depois, batizei, e agora? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que obedecer a palavra de Deus. A vida segue, e depois? O que eu tenho que fazer? O Arthur, que tem as respostas, vai colocar aqui para nós. Congregar, né? A vida segue. Aí eu vou servir, né? Eu vou buscar ao Senhor, e aí eu vou clarear algumas coisas aqui na próxima semana sobre esses últimos pontos que a gente passou mais rápido. Pastor, qual igreja que eu vou ficar? Né? Tem ali os versículos ali. Aí eu estou perdido, né? Então, Deus é esse que não nos deixa perdido mais. E depois que, assim, né, eu vou perseverar até o fim. Então, esses últimos tópicos, semana que vem a gente abre, assim, esses versículos. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí eu já fiz os primeiros passos, já resolvi minha vida. Que nada, né? Até o Senhor Jesus voltar. Amém? Então, olha, para quem anotou aí, quais os passos? Reconhecer, arrepender, confessar, crer, ser batizado para quem não foi, obedecer a palavra, congregar, perseverar até o fim. E nesse perseverar a gente vai aprendendo, servindo, levando outras pessoas também a caminhar nessa fé, que é a fé cristã, não é a fé evangélica. Não estava escrito aqui na Bíblia, hora nenhuma, né, que era a fé da igreja evangélica. É a fé do povo de Deus, é a única fé que existe, porque a única fé está escrita na palavra de Deus. E nós vamos seguir e obedecer para a glória de Deus. E nas áreas que a gente tiver dificuldade, eis o Senhor, para Ele nos ajudar, nos transformar, nos mostrar. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé para nós orarmos, né? Pedirmos ao Senhor Jesus para fazer a obra assim na nossa vida, como nós cantamos ali, te seguirei, te seguirei, te seguirei até o fim. Eu não sei, né, quem está ouvindo assim pela web rádio, em qual fase aqui nós estamos. Às vezes nós temos que nos arrepender de alguma coisa nessa noite, então vamos orar, pedindo ao Senhor, né, para que possa gerar arrependimento. Talvez nessa noite nós temos que reconhecer alguma coisa diante de Deus. Talvez nessa noite eu tenha que crer, exercer a minha fé, né, e crer nele como meu único, suficiente Salvador. Talvez eu tenha que tomar outras decisões. Vamos orar, Ele vai dar a direção, né, em nome de Jesus. Então feche seus olhos. Pai,
nós te agradecemos pela tua palavra, ela é tão clara, Senhor, vem nos mostrando qual é o caminho de morte e qual é o caminho de vida. Por isso, Deus, que o Senhor venha sondar agora os nossos corações, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Se há algo que nós precisamos de reconhecer, de orar claramente e falar: Senhor, a situação é essa, essa e essa, que ao chegar em casa, que indo para casa, que enfim, que nós tenhamos esse momento com o Senhor de falar: eu reconheço, Pai, que em nome de Jesus, que não fiquemos só no reconhecer, mas que haja o arrependimento de tudo aquilo que nós pensamos, fizemos, estamos fazendo, a Deus, que não agrada ao Senhor, que está fora da tua palavra, meu Deus, em nome de Jesus, e que possamos, Deus, ao arrepender, confessar, falar, colocar para fora, e que o Senhor, Deus, venha perdoar, porque o Senhor é esse que perdoa os pecados e sara as enfermidades. Por isso, Pai, que o Senhor, Deus, possa trilhar cada um que nos ouve agora pelo caminho de vida, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, aquele que não se aliançou, que se aliance através do batismo, aquele que já se aliançou, que viva essa fé, meu Deus, em nome de Jesus até o fim, aquele, Pai, que precisa de um ajuste, de um alinhar em alguma área da sua caminhada, eis o Senhor, o Todo-Poderoso, para poder mostrar através do Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo é que nos convence do juízo, do pecado e da justiça, e que através do mover do Espírito em nossa vida, possamos tomar decisões que venham destravar tudo o que estiver travado, em nome de Jesus, porque aquele que confessa e deixa, não fica travado, ele encontra a misericórdia, encontra a graça, encontra o prosperar de Deus, e assim, Pai, que o Senhor realize todos os teus planos, ó Deus, em nossas vidas, em nome de Jesus. Se estivermos fora da posição de ser abençoado, que nós possamos entrar na posição de novo. Se nós estivermos na posição, que nós possamos ficar firmes, vigiar para não sair, para não perder, ó Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que o Senhor tem reservado, preparado para aqueles que amam o Senhor e no Senhor espera. Nós oramos e te agradecemos por tudo. Amém? Ministração da Palavra de Deus, direto da Fé em Cristo.